Cara, quem que é hoje, hoje na atualidade? Se for resumir o Fernando, quem que é o Fernando? Cara, hoje eu tenho 31 anos de idade, eu tenho uma filha de quase 3, né? Agora vai estar fazendo 3 anos agora em novembro, dia 1º. Eu tenho uma operação de dropshipping com empresa aqui do Brasil, onde eu vendo somente para o Brasil com a empresa daqui, e tenho uma empresa nos Estados Unidos que eu vendo para outros países do mundo também. Hoje eu tenho um escritório, né? Um baita de um escritório legal, né? Que eu tenho muito orgulho dele. Ele tem 3... foto dele? Dá pra te botar foto aqui? Dá. Depois dá pra botar foto aqui no meu escritório. Ele tem 3 andares. Eu tenho 15 funcionários somente operando dropshipping, né? E é uma coisa que eu fico muito feliz, né? De ter conquistado isso, Mike. Porque muita gente acha que dropshipping é coisa pra você fazer no amadorismo, pra você iniciar, dar um pontapé, sabe? E eu levo o dropshipping a sério há 11 anos. Tudo que eu conquistei na minha vida foi graças ao dropshipping. Então eu levanto muito a bandeira do que sim, é possível você fazer o dropshipping de uma maneira profissional e sim, é possível você fazer branding, por exemplo, que hoje está muito na moda o pessoal falar de branding, que no dropshipping não dá para fazer branding. Dá sim para você fazer branding. Eu tenho um site, por exemplo, que está há anos comigo no mercado aí, muita gente conhece o site e é site em dropshipping, sabe? Então, hoje o Fernando é exatamente um empresário focado em dropshipping. Então, meu foco é dropshipping. Você falou também que nos Estados Unidos você tem uma operação lá. Tem escritório lá também? Como é que é? Não. Eu não tenho escritório nos Estados Unidos, por quê? Toda a minha operação eu rodo no Brasil. A mão de obra nos Estados Unidos é muito cara. O que acontece? Nos Estados Unidos, eu tenho empresa lá, por quê? Com a empresa de lá, eu consigo vender para outros países sem burocracia. Uma coisa que muita gente tem dúvida, mas se eu tiver uma empresa aqui no Brasil, eu não consigo vender para outros países? A burocracia é muito grande. A probabilidade de você ser, por exemplo, bloqueado por um gateway de pagamento é muito alta, sabe? Então, quando você tem uma empresa, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o meu caso, você não você não tem esses problemas, você não tem essa dor de cabeça mais para se preocupar. Então é muito melhor. Tá, mas antes de você chegar nisso aí, como que era a sua vida antes? Como é que você veio de família? A gente sempre fala isso, não é de fazenda que veio de família rica, não, é porque a gente gosta de valorizar. A ideia do podcast é mostrar histórias reais, pessoas que mudaram de vida, né? Entender como que foi. Como é que era a sua vida antes? Você veio, você nasceu em berço de ouro, com facilidade? Você veio do zero, fudido mesmo ou não? Como é que era a sua vida? Eu não posso falar que eu era bem fudido, mas eu era pobre. Por exemplo, eu estudei em colégio público, sabe? Eu fiz meu ensino médio todo, eu fiz em colégio público. E, inclusive, quando eu era mais novo, eu tenho uma cara assim meio de... Não sei se é uma cara de nerd, mas, por exemplo, se você me olhar, você acha que quando eu era moleque eu era meio virado no samurai ou era mais estilo nerd? O que você acha de mim, assim? Quando eu era garoto, assim, com os 14 anos de idade. Você era meio doido, né? Eu era muito louco, cara. Eu era muito louco. Então, certeza. Eu era muito louco, assim, e graças a Deus não fui para caminho errado, mas eu tive várias oportunidades de poder ir para caminho errado, porque eu morava em bairro pobre, sabe? Então eu tive amigos que acabaram indo para caminho errado, mas graças a Deus eu sempre tive uma coisa muito na minha mente, que eu sempre tive muita vontade de vencer. Eu sempre tive muita vontade de ganhar grana, mas a minha amizade ali não ajudava, né? E aí acabou que eu fiz muita besteira quando eu era garoto. Sendo que quando eu tinha 16 anos de idade, né, graças ao padrinho da minha irmã, ele era um cargo alto numa companhia de elétrica lá da minha cidade. E aí eu tava fazendo um monte de besteira, aí ele falando assim pra mim, cara, por que você não toma jeito da tua vida? Por que você não faz um curso técnico de eletrotécnica que eu te coloco dentro da Ampla? A Ampla era o nome da concessionária de energia da época, que agora virou Enel. E aí ele falou, eu te coloco dentro da Ampla pra você fazer um estágio lá, cara, você tem que tomar rumo e tudo mais. Aí me veio uma virada, eu falei, realmente, eu acho que eu tenho que tomar um rumo na minha vida. E aí eu falei pro meu pai, cara, mas eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um curso técnico, não desses pagos, eu quero passar pro Cefet. Não sei se você conhece o Cefet. Conheço, em Minas Gerais também tem. Então, é o Centro Federal de Educação Tecnológica. E aí, meu pai, na mesma hora, falou assim, cara, eu não vou nem investir em nada em você, porque eu sei que você não vai passar. E isso pra mim, foi algo que me tocou, sabe? Eu paro acreditando, não sei, não, mas eu era muito louco. Ninguém era pra acreditar. Tem foto sua de antigamente? Eu acho que deve ter. Cara, eu tinha cabelo grande, assim, que eu jogava pro lado, né? E eu tentava esconder que eu já tava ficando um pouquinho de careca, né? Eu jogava pro lado, eu ficava mexendo assim pro lado, sabe? Gostava de andar de moto, era daqueles caras que
gostava de ficar empinando moto, sabe? Era bem louco. E aí ele, resumo assim, né? Ele falou que ele não acreditava em mim e a minha mãe veio, ela não tinha grana. Meu pai era funcionário público de cargo técnico, então, por exemplo, não é dos mais fudidos, mas também não é nem classe média, sabe? É como se fosse hoje uma pessoa que ganha, sei lá, 3 mil reais, entende? Mais ou menos. Então não é o fudidaço, mas também não é um salário nem perto de ser ideal. E aí a minha mãe falou, Fernando, eu acredito em você, você vai estudar? Eu falei, mãe, eu vou estudar. E eu sempre tive uma coisa que é muito boa em mim, que eu sempre explorei muito, é que é a facilidade de aprendizado. Eu nunca gostei de estudar, né? Eu não gosto, assim, de estudar. Você pega rápido ali. Mas eu pego rápido. Por exemplo, em época de prova, eu não estudava nada, sabe? Eu quase não queria nem ir pra aula, eu queria ficar lá na parte do pátio, lá, de farra. Mas na época de prova, eu pegava ali meia hora antes e lia ali o conteúdo da prova e pum, passava, sabe? E aí eu peguei e comecei a estudar para passar nesse concurso. E aí eu passei. Sendo que nisso que eu passei no concurso, aí começou a me dar gosto de estudar. E aí eu falei, putz, legal, então eu já vou emendar, por exemplo, numa engenharia, assim que eu acabar. Nisso, até então, eu nem conhecia o dropshipping, né? Eu era bem novo. Aí eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, eu só tive um emprego de carteira assinada até hoje, Mike. Até hoje eu só tive um emprego. E esse emprego, eu tive uma ascensão também muito alta lá. Eu consegui subir de cargo muito rápido lá. E assim que eu me formei como engenheiro, assim que eu me formei, eu passei no concurso também da Petrobras, que era para ser inspetor de elétrica da Petrobras. E era algo que dava dando muita grana. Então as coisas aconteceram na minha vida muito rápido, sabe? Tudo acontece na minha vida muito rápido. Todo mundo pergunta assim, cara, mas como que você fez isso, aquilo, outro? Sinceramente, eu não sei. As coisas vão acontecendo e parece que eu tenho um planejamento para tudo, mas não. As coisas vão acontecendo, eu vou vivendo e é Deus. Só pode ser Deus, sabe? Eu acredito muito nisso. É Deus, eu sempre prezo por fazer o certo e vou vivendo cada dia. Por exemplo, eu sou totalmente perdido em data. Se você perguntar quando que foi a última vez que eu fiz uma viagem para tal lugar, eu não vou saber, nem um mês eu vou saber quando foi. Então eu só vou vivendo. E aí as coisas foram acontecendo. Eu lembro que eu passei nesse concurso e na época, cara, dava muita grana esse concurso, né? Porque era algo que eram poucas pessoas que faziam, eu era responsável por aprovar a obra da Petrobras em elétrica. Sendo que eu tinha um amigo meu, que é o Paulo, que eu sempre falo, né, pra galera, que ele, do nada, ele queria comprar, não sei se você lembra, você provavelmente lembra dessa época, você é mais ou menos da minha idade, né, Mike? Não, eu tenho 22 só. Você tem 22 anos? 22. Cara, você é muito novo. Tá zoando, eu tenho 28. Ah, tá. Falei, porra, então de repente você não vai lembrar disso e tal. Mas, por exemplo, a galera que tá em casa, não sei se você lembra, mas sabe MP3? Lembro demais, eu queria ter um na época. Esse meu amigo, esse Paulo, ele queria ter um na época. E aí ele não tinha dinheiro pra comprar, porque era caro pra caramba. Só que aí ele começou a ver que esses produtos não estavam vindo do Brasil. E aí ele começou a pesquisar de onde estavam vindo. E aí ele achou que conseguia comprar pelo eBay esse MP3 com valor muito mais baixo. E aí ele comprou. Aí quando chegou na casa dele, todos os amigos falaram, porra, mas eu quero ter também. Aí ele falou, então eu te vendo. Aí vendeu pra um e foi lá e comprou. Ah, eu também quero. Ah, você quer? Eu consigo pra você. Quanto? É X. Aí ele comprava, mandava pra casa dele e falava, toma, tá aqui, seu MP3. E ele começou a fazer isso, ele começou a estudar sobre, né, esse modelo de venda. Intermediação de venda. Essa intermediação de venda, que no caso é o dropshipping, né? Pra quem não sabe, galera, o que é o dropshipping? E pra quem... É bom explicar, a gente sempre fala de todos os vídeos. A gente já foi falando, mas por exemplo, então, porra, o que é o dropshipping? O dropshipping nada mais é do que um modelo no e-commerce onde a gente não investe em estoque, tá? Então, por exemplo, se você achou isso aqui legal e você quer vender, você não precisa comprar para você vender. O único trabalho que você vai ter é montar uma página, uma boa copy, né, para descrever esse produto aqui e saber anunciar, né? Ou seja, saber de marketing digital e poder ver quais são os diferenciais desse produto, né? O que eu posso explorar aqui e vou começar a anunciar, porque com certeza, assim como eu gostei desse produto, como eu vi vantagem nesse produto, milhões de pessoas vão ver, sabe? E a grande mágica do dropshipping, Mike, que muita gente não consegue entender ainda isso, é que tem muito produto, cara, que você nem imagina que é um produto bom ou que você precisa daquilo, que você vai gostar daquilo. Aí do nada aparece um anúncio pra você e você fala, putz, que produto legal. E vai lá e compra. Ou, putz, eu preciso disso. Isso vai me ajudar assim, assim, assado. Vai lá e compra. E foi um cara, um dropshipper que pegou e viu aquele produto ali, explorou ele, montou um anúncio e
e divulgou. Então, isso é o dropshipping, tá? Então, tem uma facilidade muito grande da gente vender qualquer tipo de produto, da gente escalar o que você quiser. Pra gente escalar, Mike, eu costumo falar, pra gente escalar e vender, por exemplo, muita gente fala assim, cara, mas você já vendeu mais de 100 milhões de reais, quanto que você vende por mês, por exemplo? Meu faturamento médio é mais de 5 milhões mês, médio, porque a gente tem oscilação no e-commerce, né? Muda sempre. Não tem como falar que é tanto, mas porra, é um baita de um faturamento, é muito alto. Se eu quiser botar pra 10 milhões, eu consigo botar pra 10 milhões. Vai me dar muito mais trabalho, vai, muito mais dedicação, vai, mas eu consigo, sabe? Então eu sempre doso a questão também de faturamento ali pra eu saber até que ponto eu vou estar só ganhando dinheiro, mas até que ponto eu vou estar vivendo também, sabe? Então isso não adianta você trabalhar, ficar 24 horas trabalhando na operação. Exatamente, e não curtir, sabe? E aí também não vale a pena. Então o dropshipping é altamente escalável por isso. Depende de você, cara. Depende de você, do quanto que você vai pegar e vai explorar o mercado. Então é um mercado muito bom e é um dos motivos de eu nunca ter saído disso. De eu nunca ter saído.